E chegamos ao nosso segundo episódio dessa leitura do livro Um Curso em Milagres. Lembrando que esse conteúdo está disponível tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube e que aqui no YouTube você encontra a playlist completa. Ao final do áudio, você receberá as orientações de quantas vezes você deve ouvir esse áudio ao longo do dia. Vamos lá? Nota do tradutor. Procurando fazer o melhor possível ao seguir as diretrizes que nos foram dadas nesta tarefa, tivemos de tomar algumas decisões difíceis, entre elas, usar o pronome da segunda pessoa tu em vez de você, como de costume no Brasil. A linguagem do curso é carregada de pronomes que tiveram que ser mantidos em sua maior parte. Assim sendo, não havia outra escolha para possibilitar a compreensão dos possessivos sem acrescentar palavras que não se encontravam no original, o que tentamos evitar para não favorecer distorções. O curso dá novos significados a palavras tradicionalmente empregadas no contexto do cristianismo, assim como cria neologismos. A disparidade entre as duas línguas também faz com que seja difícil traduzir com precisão certas palavras. Aqui está uma pequena lista de alguns termos que devem ser mencionados para facilitar o trabalho dos estudantes. Specialness. Já que specialness não existe em inglês, usamos especialismo, que também não existe em português. O especialismo é a expressão da decisão da mente de ser especial. Awareness, conscious. Em português, não temos uma palavra para awareness e consciência foi usada para designar ambas, mas estes conceitos não são sinônimos no curso. Awareness se refere àquilo que temos consciência no contexto da realidade. The awareness of love presence, introduction. A consciência da presença do amor, introdução. Consciousness designa o conteúdo da consciência no nível da percepção. Consciousness, the level of perception, was the first slip introduced in the mind after the separation. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente após a separação. To be. O curso usa frequentemente o verbo ser, to be, no seu sentido ontológico, o que é ou existe em termos absolutos. Em português, não é possível reproduzir isso sem grandes prejuízos na compreensão do que está sendo transmitido. Assim sendo, sempre que possível, decidimos substituir o verbo ser por existir. Nothing without it is at all. Nada sem ela existe de forma alguma. Being, self. Não temos duas palavras para fazer a distinção entre being or self. Being foi traduzido como o que é, ou aquilo que é, sempre que possível dentro do contexto, deixando a palavra ser para self. Contudo, em algumas frases tais como having and being, ter e ser, ou aquelas nas quais se requer um substantivo, isso não pode ser feito e torna-se impossível manter a distinção. What's timeless is always there, because it's being eternally changeless. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente imutável. Change of mind. A expressão change of mind seria usualmente traduzida por mudar de ideia. Basicamente, o significado aqui é o mesmo, mas a palavra mente nessa expressão é muito importante no contexto do curso e decidimos não omiti-la nesse conceito fundamental, mas mantê-la
apesar de termos que fazer face a uma expressão nova. Mudar a tua mente. Heaven is the decision I must make. I make it now and they will not change my mind because it's the only thing I want. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Eu a tomo agora e não mudarei a minha mente porque é a única coisa que eu quero. To join, to unite. Não temos duas palavras em português para reproduzir mais essa distinção. Ambas foram traduzidas por unir. What joins the separated minds and thoughts with the mind and thought with are forever one? O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos. One function shared by separate minds, units, then in one purpose, for each one of them is equally essential to them all. Uma função compartilhada por mentes separadas as une num único propósito, pois cada uma é igualmente essencial para todas. To know. O verbo to know foi traduzido por conhecer ou ter o conhecimento. Quando se refere ao conhecimento, segundo a definição do curso e por saber nos outros contextos. Humility is strength in the sense only that to recognize and accept the fact that you do not know is to recognize and accept the fact that he does know. A humildade é força apenas nesse sentido. Reconhecer e aceitar o fato de que tu não conheces é reconhecer e aceitar o fato de que ele, em letra maiúscula, conhece. You cannot know how to respond to that you do not understand. Não podes saber como responder ao que não compreendes. To will, to want. Já que não temos um verbo específico para diferenciar to will de to want, essa distinção é mantida pelo uso da expressão é sua vontade. Quando se trata de will, quando o sujeito do verbo é Deus, a palavra aparece em letras maiúsculas. É sua vontade em letra maiúscula ou é vontade de Deus. They are the proof that God wills perfect happiness for all who will accept their Father's gift as theirs. Eles são a prova de que a felicidade perfeita é a vontade de Deus para todos aqueles que aceitarão como suas as dádivas de seu Pai. Sonship. A palavra filiação foi usada para traduzir sonship, a qual abrange todos os filhos de Deus. Como os filhos de Deus são, na verdade, um só, sem qualquer distinção de gênero, referências a essa ideia foram mantidas no masculino, um só, seguindo a terminologia masculina do curso em tudo o que concerne aos filhos de Deus. God extends outward, through not his completeness, is blocked when the sonship does not communicate with him as one. A extensão de Deus para fora, embora não a sua, com S maiúsculo, completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele, maiúsculo, como um só. Então aqui é só para vocês também terem consciência que eu vou estar o repetindo, tá? Na leitura, quando é essa letra maiúscula, porque sempre que tiver vontade, verdade, Deus, ele, Pai, com a letra maiúscula, eu vou estar fazendo essa referência para que você tenha consciência que ele está se referindo a Deus, tá bom? Então, essa é a nossa leitura de hoje. Espero que você
Curta esse processo, essa jornada, ative as notificações, ative o sininho aí para que você possa fazer esse curso junto com a gente. Gratidão!